O homem, uma máquina, uma besta enjaulada por ódio. E vence! E vence! E vence! Só! Estamos aqui em Balneário Camboriú, são 8h08 da manhã. O dia tá lindo, solzão. Esse podcast vai ser para compartilhar com vocês como eu cheguei até aqui, coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que me levaram a escolher a fazer isso, a compartilhar com vocês. Essa troca de figurinha é da hora e isso é muito importante porque quando eu estava num momento muito complicado foi ouvindo podcasts que eu consegui me orientar, me reorganizar e não desistir e seguir com o propósito. Se foram 3 anos, hoje olhando para trás é praticamente inacreditável o que eu pensava. Fazer tudo isso e ainda compartilhar com as pessoas, somar de alguma forma, agregar algo. Porque para mim, em meus estudos, em minhas crises, eu sempre procurava por isso. E eu me perguntava, mas como? Como fazer? E a resposta sempre estava ali, todo o tempo. Simplesmente fazendo, é só fazer. Isso entra em um ditado, mas às vezes nem eu mesmo botava em prática, que é, seja você e acabou. Acabou, não tem erro. Escuta essa voz aí que vem aí de dentro. Aí você se pergunta, que voz? E eu te respondo, essa voz mesmo que você se questionou. Escuta ela, respira e não pira. E dentro disso quero compartilhar uma história aí que aconteceu essa semana, que foi só para confirmar e foi a que mais motivou aí para tá dando início de vez nesse podcast, que é a seguinte. Há 1 ano atrás eu fiz um trabalho que eu peguei com uma galera que foi terceirizada e me passaram para finalizar esse trabalho. Eu não participei da reunião de pauta, eu não defini roteiro e nem nada. Eles só me jogaram esse trabalho. Na época eu tava precisando da grana, mas eu já vinha de uma ideia que não se trabalha por grana. E faz muito tempo que eu tô compartilhando dessa ideia e vivendo isso e tá sendo muito interessante. Não querer o dinheiro dos outros, mas sim produzir algo junto que se torne rentável. Isso é uma coisa. Agora sair por aí catando servicinho para pegar dinheiro dos outros, não é bem dessa forma, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Espero que sim. Mas enfim, voltando. Eu já estava nessa vibe que eu não queria mais trabalhar por dinheiro, mas eu estava numa situação muito complicada que eu resolvi pegar. E foram uns 5 dias horríveis, porque eu tinha 5 dias para rodar o projeto, editar e entregar. E eu fiz tudo sozinho. Foi horrível. O trabalho foi uma merda. Eu sei que poderia ter feito muito melhor se tivesse mais tempo, se tivesse feito o roteiro. E acabou que foi horrível. Ali eu decidi não trabalhar mais com pessoas dessa forma, não fazer mais esses trabalhos. Dentro disso, esse 1 ano que passou praticamente, eu vim estruturando todos os meus projetos, canais dark, podcasts, escrevendo os roteiros e e-books, trabalhando muito nas minhas coisas e tudo. Eu organizei a minha vida, o bloco de notas salva a vida, acredite, você precisa muito ter essas coisas anotado e detonar nisso e mandar ver, de verdade, assim, ó, muito, acredite, escreve todos os seus planos, quando você menos esperar, vai estar acontecendo. Voltando aqui, essa semana mesmo, eu vim aqui pra Balneário, eu tava trabalhando com uma galera, e eles me passaram mais um trabalho, e desde o início eu não queria pegar, eu tava com alguma coisa lá no fundo, assim, tava me dizendo, não. E aí eu tava nessa situação de novo, financeira, tava quase apertando. Aí eles pressionaram, assim, não que pressionaram, mas eles mandaram falar, cara, tem que ser você pra fazer, porque você tá com a folga no tempo, você vai conseguir entregar, a gente confia no seu trabalho. E eu, assim, lá no fundo pensando, não. Mas beleza, resumindo, a gente fechou, escreveu o roteiro e foram 5 vezes que tentamos rodar isso e 5 vezes não deram certo.
Só que agora olha mais louco como que foi a quinta vez. Algumas semanas antes, a primeira vez não deu certo por conta de não sei o que. A terceira vez a gente ainda não tinha definido o roteiro. A quarta vez o próprio cliente cancelou a data em cima da hora, já estava tudo certo. À noite mandou mensagem, já era quase 10 horas da noite, falando cancela tudo, porque tem um outro compromisso aqui, a gente esqueceu. E aí agora a parte mais interessante, né, como eu estava falando ali, umas 3 semanas antes, quando eu fui resolver a questão dos meus CNPJ lá, a minha CNH ficou com a moça que atende lá o balcão e ela esqueceu de me devolver. E tranquilo, quanto a isso, tranquilo. Aí, quando eu fui pegar o carro pra trocar de cidade, que eu tô aqui em Balneário e o trampo ia ser lá em Florianópolis. Quando eu fui pegar o carro, já tava tudo certo, então beleza. Já tinha contratado a equipe, já tinha alugado os equipamentos. 8 horas da manhã eu tava em frente à locadora. Quando eu fui pegar a minha carteira, normal, peguei a carteira assim, aí a moça pediu a CNH. A minha CNH não estava comigo. Bateu um desespero. Falei, e agora? Como eu vou fazer? Como que eu vou? E lá no fundo, aquela voz ecoando. Eu falei que não era pra você ter pego esse trampo. Enfim. Aí passou, perdi a carona, entrei em contato com o pessoal, aí o pessoal, não, vamos dar um jeito de levar você. Aí lá no fundo falando, não cara, cancele, essa é a hora pra você cancelar, se passar daqui, fudeu. E assim, na minha cabeça tava, é melhor eu cancelar antes de começar a acontecer, porque esse sentimento está me dizendo que vai dar um ruim muito grande. Então, se já tivesse começado a rodar o trampo e eu tivesse que cancelar, ia ser muito pior, porque aí, sei lá, vai que perde tudo as paradas. E é um lançamento, então o prazo estava muito apertado e não tinha como perder as paradas e fazer de novo. Aí eu falei, não, cancela. Aí beleza, os manos ficaram meio de cara, pá, mas eu fiquei aliviado porque eu sei que eu tava fazendo a coisa certa, pelo menos da minha parte. Aí, eu pensando aqui comigo, né, é que eu já comentei, era pra ter falado só agora, mas já comentei no início ali. Eu pensando aqui comigo, por que não deu certo, tá? O que tá acontecendo, cadê minha CNH? Aí eu lembrei que eu tinha ido lá na casa do empreendedor, né, ver o lance do meu CNPJ. Aí eu liguei lá, eles falaram, tá aqui sim. Eu falei, olha que da hora. A parada foi cancelada por conta de algo que era da minha empresa. E só pra você ver como que as coisas encaixam. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aí eu fui lá, peguei minha CNH e fiquei tranquilinho. Que uma parada da minha empresa fez cancelar uma outra coisa que eu já não queria fazer. Deu pra entender, né? Então é aquilo que eu digo, se isso assim, ó, essas coisas sempre acontecem comigo, assim, de dizer não faça ou faça. Mas essa assim, ó, foi o ápice, assim, ó, porque foram 5 vezes insistindo. E aí, nossa, vocês não fazem ideia, assim, ó, me deu uma crise de ansiedade. Uns 4 dias antes eu acordava no meio da noite, não conseguia dormir, me batia. Era horrível. Eu falava com algumas pessoas falando, eu tô muito desesperado, muita ansiedade, tá complicado, não sei o que tá acontecendo. E era essa pressão. Aí eu cheguei a cogitar, eu falei, cara, será que eu tô com medo? Será que isso é medo? Eu não quero aceitar o desafio? Mas no fundo eu sabia que não era também, porque o medo é diferente. Quando você tá com medo de enfrentar alguma coisa, você consegue analisar tudo e fala, não, é isso, bum. Você vai lá e enfrenta e dá tudo certo. Mas dessa vez era diferente, dessa vez era muito diferente a sensação. Aí eu comentei com uma parceira aqui de negócios. Aí ela falou, cara, como você mesmo já me disse, se algo tá dizendo pra não fazer, não faça e fica tranquilo. Aí beleza, foi exatamente isso que aconteceu. Depois que eu realmente cancelei oficial, eu me senti tão aliviado. E a pessoa que assumiu no meu lugar é exatamente a pessoa certa pra fazer isso, porque ele tá no momento
dele de fazer isso. E eu já tô em outra fase, eu tô buscando outras coisas, outras formas de trabalhar. Então tudo se encaixou. O pessoal ali, eles não entenderam ainda isso. Eles estão meio assim, eu sinto que eles estão meio receosos, mas assim que eles entenderem isso, vai ficar tudo bem, porque tá tudo bem. Mas só para concluir aqui a ideia, o raciocínio, se você vai fazer alguma coisa ou apareceu algo para você, uma proposta, alguma coisa assim, se você sente que você não deve fazer, por algum motivo que você desconheça, mas lá no fundinho alguma coisa diz, é a famosa intuição, né? Eu sempre consegui ouvir muito a minha intuição, eu sempre tive essa percepção, às vezes mesmo deixando as coisas quietas, eu sabia que alguma coisa não estava certa, então chegava um momento que eu conseguia deixar tudo isso bem claro e finalizar as coisas ou iniciar as coisas, porque isso é tanto para não fazer quanto para fazer. Porque se tem algo também dizendo para você fazer e você fica embaçando, aí você tá se enrolando, aí sim é um medo saudável, aí você tem que perder esse medo e ir lá e fazer. Porque é muito simples, é mais simples do que você imagina. É só fazer e já era. Espero que não tenha ficado muito confuso tudo isso, né? Mas reforçando, ouve sempre o seu eu interior, porque ele é seu guia e ele sempre vai saber qual que é a melhor decisão para você. Não tenha dúvida disso. Espero ter compartilhado aí de uma forma não tão confusa. Aos poucos vamos nos alinhando aí nesse podcast. A ideia é mais ou menos essa, compartilhar um contexto já pré-definido em roteiro, como foi ali no início, mas aí vir com alguma história real. E eu tenho muitas histórias reais parecidas com essa, nessa vibe de escutar o eu interior, e outras mais, muito louca. Quero compartilhar com vocês, e é isso aí. Muito obrigado pela atenção, espero que ter de alguma forma clareado por aí. Por aqui está tudo clareando. Se de alguma forma essa história aí deu algum toque em você, ou você acha que vai dar algum toque em alguma pessoa que você gosta, envia. Pode escutar na velocidade acelerada mesmo, não tem problema. O que importa é estar escutando. Compartilha aí, já começa a seguir o canal. Estamos aqui no YouTube com esse podcast, na pegada Canal Dark, para ter sua voz, para você ouvir. E também no Spotify, o foco é esses dois. Mas pra frente eu vejo como eu vou alinhar o resto. E é isso, é só o começo, como diz o outro mano lá. Abraço a todos que estão ouvindo com a aproximação digital. E segue o plano, seguir o plano é muito importante. Se você não tiver um plano, comece a fazer um plano, nem que você não saiba por onde começar. Só pega um bloco de notas, um papel e caneta e começa a escrever, que você vai ver como as coisas vão fluir e vai dar tudo certo.